Olá, Gui. Oi, Rê, boa noite, tudo Boa bem? noite. Boa noite para as pessoas que já estão aqui. Estamos aqui novamente, né, Rê? A gente fez uma Isso, live já mês passado. Vamos repetir a voltamos. dose aí com um tema bastante legal também. Antes de introduzir o tema, Rê, enquanto o pessoal vai entrando aí, vamos nos apresentar, né? Isso. Eu sou o Guilherme Acamini, eu sou psiquiatra, eu sou psicogeriatra também, tenho minha formação lá no Instituto de Psiquiatria da USP. Eu faço parte do grupo do Programa da Terceira Idade, lá do Instituto de Psiquiatria da USP. E hoje eu estou aqui com a Renata, que ela é neuropsicóloga também do grupo. Quer se Uhum. apresentar, Rê? Isso. Bom, eu sou Renata Ávila, eu sou neuropsicóloga, eu sou colaboradora, né, do ProTE, do Projeto Terceira Idade, já há muitos anos, e trabalho com reabilitação neuropsicológica de pacientes com alterações cognitivas, com demência. Uhum, legal. E hoje a gente vai falar sobre um tema, né, do Alzheimer, sobre o tratamento dele, o tratamento tanto farmacológico, ou seja, que envolve medicações, mas também tem muita coisa que dá para fazer que vão além das medicações, né, Rê? Uhum. Eu acho esse tema extremamente relevante, porque assim, se os sintomas da doença de Alzheimer, o processo diagnóstico já traz muitas dúvidas, né? O tratamento, eu acho que gera mais dúvidas ainda. Eu acho que doenças graves, sem cura, eu acho que tem esse dilema, né? Como tratar, por que tratar, que resultados esperar. Então é importante a gente realmente falar e discutir muito sobre esse assunto para esclarecer, até porque às vezes a mídia traz. Drogas milagrosas, né? E as pessoas às vezes ficam em dúvida o que que funciona, o que que não funciona, o que que tem comprovação científica, o que que não tem. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, esclarecer a população sobre os tratamentos que realmente são eficazes, é extremamente importante e relevante, né? Então, por Uhum. isso a escolha desse tema hoje. Então, É, Rita, não, eu ia desculpa. falar para as pessoas irem mandando perguntas, que eu vou tentar Isso. reunir as perguntas no final, e aí a gente tenta responder o máximo que der, né? Mas a Rê tem algumas perguntas aí para a gente começar o papo, né, Rê? Isso mesmo. Bom, eu acho que antes de a gente falar de tratamento, acho importante dar uma esclarecida, né, sobre o que é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, assim, é um quadro demencial que a gente chama, né? Então, demência é sempre, qualquer doença, qualquer condição médica que faça a pessoa, seja ela idosa ou não, porque demência também existe em pessoas mais jovens, né? Uhum, Mas é qualquer doença que faça a pessoa ter um prejuízo cognitivo na capacidade de resolução de problemas, de memória, linguagem, de se localizar no espaço. A gente tem um monte de funções executivas. Quando a gente tem um prejuízo em qualquer uma dessas funções cognitivas, é, se isso for forte o suficiente para causar um prejuízo no desempenho das atividades do dia a dia dessa pessoa, a gente já pode caracterizar isso daí como um quadro demencial. E aí uhum, existem vários tipos de demência. A mais conhecida, a mais famosa e também a mais prevalente é a demência de Alzheimer, né? Que é o tema específico da nossa live. uhum, Então, assim, falando da demência de Alzheimer em específico, é a demência mais comum, acomete principalmente idosos. Então, vai, a faixa etária mais comum de 65 anos até 85 anos de idade. A gente sabe que a partir dos 85 anos, a incidência de novos casos começa a diminuir. Então, essa faixa etária, esse bolo aí entre 65 e 85 anos, é onde tem os picos aí de incidência dessa doença, tá? uhum, E aí, o que que causa isso, né? Tem uma proteína anômala, patológica, que não era para estar lá no cérebro, que ela começa a se depositar. A gente chama essa proteína de proteína beta-amiloide. Quando ela se deposita de maneira anômala no cérebro, ela vai causando danos na circuitaria neuronal, principalmente na região responsável pelo aprendizado, pelo armazenamento, consolidação de memórias, né? Então, os hipocampos, os famosos hipocampos. Você vai tendo um encolhimento dessas estruturas, preferencialmente as estruturas da memória, por conta dessa proteína que vai se colocando lá no cérebro da pessoa. uhum. Tem um fundo genético, tá? Então, isso daí é uma preocupação de várias Sim. famílias, né? Tem um fundo genético, sim, mas também não significa que
só porque o seu pai, o seu avô, o seu tio teve, que necessariamente você vai ter também. Isso daí vai, o grau de risco dos familiares vai depender, vai variar de caso a caso. Isso daí vai depender também do estilo de vida que a pessoa levou. Então, o processo demencial é o resultado final, é o desfecho tanto da genética, mas também de tudo que você fez, de tudo que se acumulou ao longo da sua vida mais jovem, tá? Uhum. Clinicamente, como que a demência de Alzheimer se manifesta, né? Então, prejuízo de memória é o que mais chama atenção, né? Quando a gente fala em Alzheimer, a gente está falando principalmente em prejuízo de memória recente. Depois, com o avançar da doença, você vai tendo prejuízo em outros campos aí da cognição e acometendo até memórias mais antigas, né? Mas no começo, o que chama mais atenção da família, prejuízo de memórias mais recentes, de acontecimentos mais recentes. E isso vai levando o idoso a ficar cada vez mais dependente para realizar as atividades do dia a dia. Então, no começo, o idoso ele vai ter dificuldade para fazer atividades mais complexas, né? Então, trabalhar, organizar finanças, fazer procedimentos mais... uma receita na cozinha mais complexa. Depois ele vai perdendo a autonomia e a independência para fazer até atividades um pouco mais básicas, tá? Acho que para começar o assunto da demência de Alzheimer é isso. Eu acho que só queria salientar para as pessoas terem claro assim, que o mais comum é isso, né? A gente associar a doença de Alzheimer com dificuldade de memória recente. Mas existem casos onde as dificuldades iniciais são alterações de linguagem, principalmente em pessoas que têm a demência mais precocemente, né, antes dos 65. Alterações de comportamento também podem acontecer no início da doença. Então, é importante sempre investigar, né? Ótimo, ótimo. Então, assim, resumindo, o Alzheimer típico pega mais a memória, comete de 65 a 85 anos de idade. Existem formas atípicas da demência de Alzheimer, como a Rê falou, que aí vão pegar principalmente pessoas mais jovens, abaixo de 65 anos de idade, tem um fundo genético mais importante ainda, em geral, pode ter também manifestações que não é a memória que chama mais atenção. Então, tem variações aí. Bom, agora eu queria que você falasse que remédios que existem hoje comprovados para tratar a doença de Alzheimer. Tá. Os comprovados, os remédios clássicos, né? A gente tem dois tipos de remédio clássicos que a gente chama, né? Então, primeira classe dos anticolinesteráticos, né? Um nome complicado, mas é um grupo de remédios aí que a gente costuma usar em estágios mais iniciais da demência de Alzheimer e nos estágios moderados, né? Tem o segundo grupo de remédio, que na verdade é só um remédio que representa essa classe, que é a memantina, tá? A memantina, ele é um outro remédio que a gente pode usar na demência de Alzheimer, mas mais para estágios moderados a graves da doença. O que a gente espera desses remédios, né? Porque todo mundo fala, putz, Alzheimer não tem cura. Mas e aí, né? Para que eu vou dar um remédio, então, se não tem cura? Nenhum remédio que existe hoje, aprovado, comprovado cientificamente, vai ser capaz de frear ou reverter os prejuízos causados pela demência de Alzheimer. Infelizmente, a gente ainda não tem isso hoje. O que os remédios fazem é desacelerar a progressão da doença, né? Então, se a gente for imaginar o Alzheimer, não é uma analogia tão legal, mas acho que para ficar didático, né? Imagina que o Alzheimer você vai descendo alguns degraus da funcionalidade. Em vez de você descer 2, 3 degraus por ano, que seria o normal, o natural da progressão da doença, os remédios fazem você descer 1 degrau por ano, mais ou menos isso. Mas não que você estaciona também a demência por ali. Os remédios também ajudam a melhorar sintomas de agitação, de sonolência excessiva, apatia, sintomas psicóticos. Então, esses sintomas psicológicos, comportamentais, às vezes esses remédios também ajudam a melhorar. Então, alguém perguntou aqui se melhora, né? Eu acho que a resposta é essa. Às vezes a gente escuta, né, Gui, relatos de pessoas que, eu observei que quando iniciou, introduziu o medicamento, a pessoa melhorou, né? Principalmente essas alterações aí de comportamento. Outras pessoas não observam, né? E o que se espera mais é essa diferença na evolução. Se eu comparar uma pessoa que toma o medicamento contra uma pessoa que não usa, né? Então a gente observa que a doença ela progride de uma maneira diferente, de uma velocidade diferente, né? Não necessariamente que a gente vai
observar uma mudança significativa, né? Que a gente consiga ver, olhos vistos de um dia para o outro, uma melhora na memória, uma melhora na linguagem, né? Isso não é o esperado, na verdade. Os estudos mostram, né, que quando você acompanha esses pacientes com Alzheimer, comparando gente que tomou o remédio e gente que não tomou esses remédios que eu falei, o grupo que não tomou o remédio, ele progrediu realmente mais rápido do que o grupo que tomou o remédio, tá? Então, às vezes, no dia a dia, para o familiar, isso daí não é tão perceptível assim, mas poderia ser pior, né? Então, eu costumo dizer assim, que o Alzheimer, ele é uma demência degenerativa, né? Infelizmente, ele vai progredir. Então, se do começo do tratamento até depois de 6 meses, o paciente, pelo menos ele não piorou, isso já é uma resposta positiva do tratamento. Porque se ele não tivesse com o remédio, provavelmente ele teria declinado sim. Então, a ausência de piora já é uma resposta positiva. Exatamente. Tá? Ou uma progressão mais lenta, né? Eu ia perguntar isso, mas já estão perguntando aqui sobre os efeitos colaterais, né? Se existem muitos, quais são, se todas as pessoas têm esses efeitos colaterais, né? Tem pessoas que acabam não tolerando a medicação. Então, você quer falar um pouquinho mais disso? Todos os remédios na medicina inteira vão ter, infelizmente, efeitos colaterais. O que a gente sempre faz é pesar risco-benefício, né? Falando dos remédios para o Alzheimer, os anticolinesterásicos, né? Então a gente tem alguns exemplos aí, donepezila, rivastigmina, galantamina. Eles podem principalmente afetar a parte gastrointestinal. Então dá um pouquinho de queimação no estômago, o idoso pode perder o apetite, ele pode ter enjoo, ele pode ter diarreia, perder peso. Essas são as preocupações principais que, infelizmente, são relativamente comuns de acontecer. A boa notícia é que eles tendem a ser temporários, tá? Então, se o idoso conseguir passar por uma fase inicial de adaptação desses remédios, isso depois melhora, tá? É claro que se o idoso estiver vomitando por conta desse remédio, com risco de ficar desidratado, pressão cair, desencana. A gente para o remédio, tenta uma outra alternativa. Aí tem a alternativa do adesivo, que é esse Xolompet aí, que a Eli Pérola colocou, né? A gente não gosta muito de falar nomes de remédios assim numa live para o público em geral, né? Porque às vezes daí pode causar alguma distorção, mas só porque ela perguntou especificamente a gente responde, tá? Outra coisa que eu gostaria que a gente falasse um pouquinho, que às vezes eu vejo na clínica, são duas questões que eu considero importantes, assim, sobre a dose, né, de pacientes que não chegam na dose terapêutica e continuam durante muito tempo tomando subdose desses medicamentos, se essa pessoa vai ter algum benefício, na verdade, com essa subdose, né, e se existem medicamentos que a gente vai introduzir no início de um quadro de doença de Alzheimer, mas que na fase avançada a gente não vai mais utilizar porque não faz mais efeito, ou outro medicamento que não é recomendado na fase inicial, mas em fases mais avançadas, né, que a gente vê que às vezes na clínica as pessoas estão com o medicamento errado e aí vale a pena investir dinheiro nisso. Sim. É importante que a gente sempre chegue numa dose minimamente terapêutica, tá? Porque, assim, essas medicações, nem sempre a dose que a gente começa a prescrever para o idoso, nem sempre essas são doses já potencialmente eficazes, tá? Então, às vezes, a gente começa com uma dose bem pequena, só para o idoso se adaptar e não ter tanto problema de efeito colateral. E aí a gente vai aumentando aos poucos. Se o médico for lá e prescrever a dose mínima e não aumentar, provavelmente esse idoso não vai ter também o benefício do medicamento e aí a família só vai estar jogando dinheiro fora, tá? Isso. Então é importante sim que o médico tenha experiência no manejo desse tipo de doença para não ficar subtratando o paciente. Porque assim, a gente já tem limitação de alternativas de tratamento, né? Não são tantas alternativas assim. Se o médico ainda usa o pouco que a gente tem de uma maneira ineficiente, aí não adianta nada. Isso. E assim, a gente sabe que com a evolução da doença, né, na verdade, o investimento financeiro, né, é muito alto, né? Então, assim, se a pessoa
puder usar o recurso financeiro que ela tem, às vezes, para ter ajuda em casa, ter uma qualidade de vida melhor, a família e a pessoa com demência, em vez de gastar com medicamento que não está sendo eficiente, é importante ela ter esse esclarecimento e fazer essa opção, né? Sim, sim. Além desses remédios que eu falei, né, de anticolinesterásicos e a memantina, que são mais específicos aí para a parte cognitiva, para esses sintomas aí da demência, a gente também pode usar a gente às vezes precisa usar, na verdade, outras medicações psiquiátricas também para dar conta de sintomas depressivos, de ansiedade, psicóticos, né, ideias fora da realidade. Às vezes a gente precisa usar também medicações psiquiátricas para ajudar o paciente. Porque é comum que o idoso com Alzheimer também tenha essas manifestações de ansiedade, depressão, insônia, etc. Isso mesmo. Uma pessoa compartilhando que observou isso, o tratamento de um familiar, acredito. Bom, eu acho que sobre medicamento, acho que a gente pode falar sobre o que existe de estudos. Gui, quer falar um pouquinho disso? Se existem medicamentos promissores aí, que já estão em estágios mais avançados de estudos? Existem, tá? Existem muitas coisas assim que a indústria já estudou e não deu certo, infelizmente. Tem algumas opções aí que ainda estão com uma perspectiva promissora, pelo menos, né? Então, teve várias drogas que a gente tinha muita expectativa e no final acabaram falhando lá no finalzinho, naquela fase 3 do estudo, dos estudos científicos, mas acabaram falhando, infelizmente. Tem uma droga aí que chama aducanumab, é um nome também complexo, aducanumab. Ele é um remédio que não está disponível ainda em comercialização, porque ele ainda tem estudos insuficientes, mas ele é uma das medicações aí que podem ser aprovadas se eles conseguirem comprovar a segurança do remédio e eficácia também, né? É um remédio que vai agir de uma maneira um pouquinho diferente dos remédios que eu falei até agora, né? Então, o aducanumab, ele vai tentar agir bem naquele mecanismo daquela proteína beta-amiloide que vai se depositando no cérebro de uma forma anômala. Então, ele meio que vai tentar limpar essa proteína, essa sujeira que vai se acumulando no cérebro do paciente com Alzheimer. Tem alguns efeitos colaterais, mas eles estão tentando ver em que fase da doença que é mais seguro e é mais efetivo de utilizar esse remédio. Tomara que isso seja aprovado, né? Certo. Então, ele agiria antes dos sintomas clínicos aparecerem? Isso. Então, assim, não adianta a gente tentar limpar. Gui? Voltou? Tá. Gui cortou um pouco. Agora voltou. Então, não adianta a gente tentar limpar essa proteína beta-amiloide do cérebro quando ela já fez a festa ali, já deixou um monte de dano neuronal. Então, a gente tem tentado intervir realmente com esses remédios novos aí, numa fase mais precoce da doença, antes mesmo dos sintomas de esquecimento começarem, né? Então, o que os estudos estão tentando fazer é pegar pacientes que têm muito risco de desenvolver o Alzheimer, mas que ainda não começaram a desenvolver, e aí tem alguns exames que dá para saber se o paciente tem esse risco muito aumentado ou não, e aí eles intervêm nesse momento, para até impedir que essa proteína se deposite tanto a ponto de já causar os danos neuronais que eu falei. E antes de você continuar, tem uma pergunta aqui da Vanilda. Se você já ouviu falar de um coquetel de 3 anti-inflamatórios para a doença de Alzheimer. Não tô familiarizado não, tá? O que a gente sabe sobre anti-inflamatórios, né, é que a inflamação neuronal do cérebro faz parte sim do mecanismo da doença. Então faz sentido a gente querer também tentar intervir, né, nesse mecanismo, mas as drogas, as pesquisas que eu vi com medicações anti-inflamatórias não foram aprovadas, caíram por terra, tá bom? Então, sobre estudos, tem mais algum em andamento? Ou esse só que você falou? Tem vários, tem vários. Eu falei do aducanumab, que é o mais promissor, mas assim, Promissor. Tem várias outras medicações, tem vacinas, tem um monte de outras coisas aí rolando, tá?
Aham. Perguntaram aí também qual que é o exame que eu falei, né? Eu não vi Ilipérola. esse, perdi. Ah. O exame é um exame de imagem da cabeça que vai detectar justamente se existe a deposição dessa proteína beta-amiloide que eu falei. Então, chama PET, um Uhum. exame PET-PIB, tá? Ainda não está amplamente disponível para o médico pedir por aí. Tem alguns centros, São Paulo tem alguns lugares que tem disponível esse exame, mas fugindo aí de São Paulo são poucos os lugares, tá, no Brasil. Aham. Bom, eu acho que agora a gente pode falar que, na verdade, assim, o ideal é a gente usar o medicamento sempre que o paciente Uhum. tiver acesso e tolerar, não é? E a gente associar o tratamento não farmacológico, não é? Isso. Então, assim, né, Rê, existem muitas formas de tratamentos para demência de Alzheimer que não necessariamente envolvem o remédio. Uhum. Uma dessas formas de tratamento a gente chama de reabilitação cognitiva, que é uma coisa muito estudada, a reabilitação cognitiva. Eu queria que você respondesse 3 perguntinhas aí sobre reabilitação cognitiva. Primeiro, o que é a reabilitação cognitiva? Uhum. Segunda, quem que faz a reabilitação cognitiva? Quem que é o profissional capacitado para isso? Uhum. E terceiro, se isso realmente funciona. Uhum. Então vamos lá. Bom, a reabilitação, né, é um processo que visa capacitar a pessoa com demência para que ela possa viver da melhor maneira possível, né, utilizando as habilidades remanescentes e inserida no contexto social adequado. Né? Então, é uma visão bastante holística, que não vai focar no processo da doença, né? Vai focar na pessoa como um todo, na história de vida, né? E o que ela tem de maior habilidade, não só o que ela não faz mais direito, né? Não só o que ela perdeu, né? Mas o que ela consegue fazer bem ainda. Né? E uma coisa importante é que assim, não é um tratamento que a gente faz pela pessoa, né? É um tratamento que a gente faz em conjunto com ela, em conjunto com a pessoa com demência, né? Em conjunto com a família e com o cuidador. Né? Então o foco é na pessoa. E a gente, o que a gente, o objetivo maior, né, é que essa pessoa tenha uma qualidade de vida, uma manutenção de autonomia e uma manutenção de identidade, que é extremamente relevante, né? E que, com isso ela se engaje, mantém o foco de atenção nas atividades que ela realiza, que para si mantém o bom humor, a autoestima e que a gente observe uma menor incidência e prevalência de alterações de comportamento também. Então, a cognição, né, apesar do nome reabilitação cognitiva, a cognição é mais uma parte do tratamento, mas não é só a cognição que é o foco da reabilitação. Né? Então, a gente vai trabalhar a pessoa como um todo, né? O bem-estar físico, o bem-estar psicológico, a inserção na sociedade, a participação na comunidade onde ela está inserida. Né? O que os estudos têm mostrado? Né? Na verdade, eu acho que a gente já percorreu um caminho e os estudos eles têm se modificado nessa área. O que a gente observa que traz melhores resultados são os tratamentos de reabilitação que são individualmente desenvolvidos para aquela pessoa, né? São centrados na pessoa, Uhum. né? Sempre que possível, né? São baseados em metas e objetivos que são definidos junto com a pessoa com demência, sempre que ela conseguir escolher essas metas, porque às vezes o que eu acho que é importante, ou que a família acha que é importante, por exemplo, ela lembrar que dia é hoje, para ela aquilo é irrelevante, mas para ela é Uhum. importante ela voltar a frequentar o clube que ela deixou de frequentar porque ela fica insegura, porque ela esquece o nome dos amigos. Né? Então, o Tem objetivo que de ter um tratamento. sentido para a pessoa também, né, Bruna? Exatamente. Então, para ela, né, o objetivo daquela reabilitação, às vezes é isso, é relembrar o nome dos amigos. Né? Então, vai ser trabalhado com auxílios internos e auxílios externos para ela conseguir Uhum. relembrar o nome dessas pessoas e se sentir à vontade e retomar esse convívio social que ela perdeu. Né? Outra coisa, às vezes, o objetivo é conseguir usar um auxílio externo, conseguir usar um iPad, conseguir usar um smartphone, né? E conseguir ter a sua agenda organizada e manter a sua autonomia, sem ter que perguntar para alguém sempre qual é o seu Hum. compromisso do dia. Né? Então, Então, tem modos para a gente poder ajudar o idoso a não depender tanto de outras pessoas assim, né? Então, por mais que ele persista com certos prejuízos, né, na cognição,
Uhum. A gente equipa esse idoso com um dispositivo, por Exatamente. exemplo, celular, tablet, Uhum. agenda, calendário, para ele conseguir continuar dando conta com a maior autonomia possível, né? Exatamente. A gente quer trabalhar para ter a manutenção dessa autonomia o máximo de tempo possível para essa pessoa funcionar no dia a dia dela da melhor maneira que ela conseguir, que ela quiser, né? Então ela vai fazer essas escolhas. Então não é o que o outro decidiu. Então isso eu acho que mudou muito nos estudos, inclusive na clínica, onde era o profissional que escolhia o que ele ia treinar e muitas vezes era o que a pessoa tinha de dificuldade. E vamos pensar que numa fase inicial a grande maioria era uma dificuldade de memória recente, né? Mas às vezes o que é mais importante para ele não são esses esquecimentos do dia a dia, né? Às vezes o mais importante para ele é esse contato social que ele está perdendo, é a participação no meio onde ele está inserido que lhe tiraram, né? Esse papel social que lhe foi tirado. Então é importante a gente equipar essa pessoa que com esses auxílios ela consiga continuar colaborando, que se devolva esse papel social que muitas vezes lhe é tirado assim que o diagnóstico é dado. O Né? que você está me dizendo, então, é que é, tem sim como a pessoa com demência continuar vivendo com dignidade, e é isso que a gente está perseguindo, na verdade, né? Isso, exatamente. Então eu costumo dizer, né, porque se a pessoa, e cada vez mais, né, as pessoas com doença de Alzheimer são diagnosticadas bem no começo, né, e sem outros comprometimentos, sem outras doenças clínicas, essa pessoa vai viver 10, 12 anos, né? Então é uma vida que tem que ser realmente vivida, né, na sua maior intensidade, da forma mais natural possível, né? E para isso a gente tem que capacitar essas pessoas, educar e dar apoio para familiares e cuidadores e passando isso para a comunidade onde essa pessoa está inserida, para a cidade. Quanto mais gente souber entender sobre a doença, souber lidar com as pessoas com demência, melhor e mais naturalmente essa pessoa vai viver. Né? E se a Sim, pessoa continuar ativa, a doença ela vai progredir de uma outra maneira, né? De uma forma muito mais lenta, né? E a vida vai ser muito melhor para todo mundo, tanto para a pessoa com demência quanto para as pessoas que a cercam, né? Então, os que os estudos mostram é isso, são tratamentos individualizados, né? Não adianta eu achar que eu desenvolvo uma atividade, que essa atividade vai servir para todo mundo, né? As pessoas têm uma história de vida muito distinta, habilidades muito distintas, mesmo que elas tenham um diagnóstico semelhante, estejam em fases semelhantes da doença, né? Então, por isso, trabalhar com metas e baseado na história de cada um é tão importante. eu E queria aí, só para. Desculpa, Rê. Eu queria só para também trazer isso um pouco mais para o dia a dia das pessoas. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, assim, ó. Um idoso com Alzheimer, uma idosa com Alzheimer que perdeu a... tá com uma dificuldade grande aí de cozinhar uma refeição para a família, porque ela se atrapalha com a ordem dos uhum, ingredientes ou esquece o fogão ligado. uhum. Na reabilitação cognitiva ou no seu processo mesmo de ajudar essa pessoa, que você poderia indicar para ela? Então, a gente pode tanto usar auxílios externos, né, de a pessoa seguir uma receita, né, Uhum, e seguir passo a passo. Na verdade, a gente usa treino de memória implícita aí com a repetição, né, e com resgate repetidas vezes, aquilo vai virar automático, né, e a gente tá. orienta a família para o ambiente estar organizado. Né? Mas é importante também a gente perceber que, às vezes, com a evolução da doença, se não dá mais para cozinhar, ela pode ter outras participações. Perfeito. Ela pode ler a receita para um familiar cozinhar, por exemplo. Então, ela está fazendo parte, ela vai se sentir fazendo parte daquela refeição, né, daquele processo de cozinhar, sem ter cozinhado efetivamente como ela fazia antes. Né? Decidir o que ela quer comer naquele dia, com que Exatamente. tempero, se Exatamente. Então, assado, existem grelhado, frito, Existem né? outras formas, né? Eu quero falar isso, que existem outras formas de participar, né? E que com a evolução da doença isso realmente vai acontecer. Só que é importante ter esse olhar, né? De que dá para a gente incluir a pessoa nesse processo de uma outra forma, né? A gente sempre tem que olhar para a habilidade remanescente. Por isso que eu falei, é ler uma receita. Às vezes o familiar acha que o seu ente querido com demência nem consegue mais ler, mas na verdade, se você testar e der a fonte certa, o tamanho certo, provavelmente ele vai conseguir ler, porque eles conseguem ler até estágios mais
avançados da doença, né? E outra coisa que eu queria falar é que, assim, os resultados, né, desses estudos com reabilitação, uma das coisas super importantes que eles observam como resultado de pessoas que são atendidas em reabilitação é que a família pensar em pôr esse idoso numa instituição acaba sendo postergado, né? A partir do momento que você recebe informação, que você sabe lidar com as dificuldades do dia a dia, que a pessoa com demência continua tendo uma vida ativa, engajada, as pessoas conseguem viver melhor. E aí esse momento de pôr numa instituição acaba sendo pensado lá na frente, né? Eu acho que isso é um ganho super importante, né? Quando a pessoa... A gente percebe que quando a pessoa tem informação e sabe lidar com a doença, isso funciona melhor, né? Além de diminuir sobrecarga, diminuir estresse de cuidador. A gente sabe que a incidência de depressão e de ansiedade em cuidador é muito alta, né? Então, quanto mais apoio e informação eles tiverem, melhor. Sim. Quem que são os profissionais que são capacitados para fazer uma reabilitação cognitiva? Reabilitação neuropsicológica para trabalhar com estratégias de memória, de atenção, são neuropsicólogos. E aí, adaptações de ambiente, treinos de atividade de vida diária mais específicas são realizadas por terapeutas ocupacionais, né? Entendi. Mas numa equipe de saúde, né, as pessoas trabalham de forma integrada, né? Então tem fisioterapeutas, tem fonoaudiólogos que vão trabalhar tanto a parte de linguagem como a parte de deglutição. Então depende de cada caso, do estágio da doença, né? Mas a equipe trabalha junto. Então quanto mais unida essa equipe tiver e mais trocos profissionais tiverem, mais ganho essa pessoa com demência, essa família vai ter, né? Então é A importante Eli essa Pérola está integração. bastante participativa. Ela perguntou também sobre, acho que a reabilitação neuropsicológica, se mesmo em qualquer fase ela tem um papel ou se apenas na fase inicial. Isso, muito importante, isso, a sua colocação. Na verdade, assim, cada etapa da doença, os objetivos são distintos, né? Então, eu acho que esse é um dos desafios grandes da reabilitação de pessoas com demência, esse, que a gente tem que rever os objetivos continuamente, né? Então, muitas vezes na fase leve, a gente vai trabalhar essa questão da memória recente, na fase moderada, o foco de atenção para continuar conseguindo acompanhar uma conversa, na fase mais avançada, a manutenção aí de um bem-estar, né? Mas assim, sempre existe o que fazer. Eu acho que a gente sempre consegue melhorar a qualidade de vida e o bem-estar dessa pessoa com demência e da família também, orientando e dando suporte, né? Então vai mudar, os objetivos vão mudar, mas sempre há coisas que a gente pode fazer e estimular. Tá. Legal, legal. Um certo tipo de visão, né, que tem sido debatido bastante é da necessidade da gente olhar a pessoa com demência como uma pessoa com necessidades especiais, com um certo tipo de deficiência, né? E aí deficiência não com aquela carga negativa da palavra, Sim, mas sim. de perceber que as deficiências vão exigir um cuidado diferenciado, especial para essas pessoas, né? Como que essa visão da demência pode ajudar os pacientes que sofrem disso e as famílias? É porque eu acho que quando a gente pensa em paciente, né, eu acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é hospital, é fazer alguma coisa pelo paciente, né? E se eu penso em deficiência, em dificuldades, eu penso automaticamente em soluções. Então, a proposta de pensar em deficiência é um pouco por aí, de a gente pensar em soluções para essas pessoas, né? Da mesma forma que a gente pensa em soluções para pessoas com dificuldades de locomoção, por exemplo, dificuldades visuais, dificuldades auditivas, né? Eu não vou fazer algo por essa pessoa, eu vou querer continuar mantendo essa pessoa com autonomia e eu vou buscar soluções para isso, né? Então, a ideia de mudar essa visão é um pouco por aí. E aí, se a pessoa tem dificuldades cognitivas, eu vou buscar soluções para essas dificuldades cognitivas, né? Então, acho que hoje em dia a gente já caminhou bastante com relação a uma sociedade mais adaptada
a pessoas com deficiência, né? Mas a gente pode pensar nas pessoas com demência como uma deficiência oculta, né? Então a gente não pensa em adaptar a nossa cidade, né? Para as pessoas que têm essas dificuldades, né? Dificuldades cognitivas, dificuldades de comportamento. E a partir do momento que a gente ampliar um ambiente adequado fora da nossa casa também, a gente vai fazer com que essas pessoas tenham uma vida mais natural possível, né? Porque o que a gente vê hoje, que é muito triste, é que a pessoa recebe o diagnóstico e ela acaba ficando restrita à sua casa ou à instituição onde ela mora. Isso não é o ideal. Né? Hoje em dia já existem países onde as pessoas são treinadas, né? Que a gente chama de dementia friendly, são países onde as pessoas de lojas, de estabelecimentos na rua conseguem, são educadas sobre a demência e conseguem lidar com essas pessoas se elas tiverem alguma dificuldade. Isso faz com que as pessoas possam ir fazer uma compra numa loja, se ela se atrapalhar, alguém vai saber como lhe ajudar. Na verdade, isso é o ideal dos mundos, né? Então, eu sempre oriento, assim, as famílias que, se a pessoa mora num prédio, se ela tem um grupo de amigo próximo, então, contar com essas pessoas, conversar um pouco o que está acontecendo, para essas pessoas poderem ajudar. Né? A partir do momento que elas entenderem, elas vão saber como lidar com isso, em vez de isolar a pessoa e achar que ela não pode mais sair de casa. Existe essa preocupação, não sei se você percebe isso na clínica. Eu cuido de uma paciente, né, e da família, que ela tem um certo tipo de demência, ela é uma demência frontotemporal, e ela ainda tem aquela autonomia de sair de casa sozinha, principalmente porque ela mora numa cidade do interior, uma cidade pequena, então ela consegue se locomover lá na região dela com facilidade, mas ela acabou assim, ela começou a gastar com coisas totalmente sem sentido, que ela não precisava, então ela passou a comprar fraldas, sendo que ela fraldas infantis, assim, sendo que ela não tem crianças, bebês na família, passou a comprar coisas de vendedores ambulantes que ela não precisava. Então, meio que a comunidade ali, né, da cidade dela, meio que se organizou, porque todo mundo conhece ela, de cuidar dela. Então, se ela se ela quer comprar alguma coisa muito esdrúxula, que não faz sentido nenhum, por exemplo, essas fraldas, o vendedor lá da vendinha já não vende Já isso sabe. para ela, já meio que liga para a família para saber o que está acontecendo, se realmente precisa disso ou não. Então, coisas assim, né? Infelizmente, acho que no Brasil a gente ainda tem recursos muito escassos, assim, para adaptar mesmo para o idoso continuar vivendo em sociedade, né? Mas a gente pode fazer isso no nosso pequeno mundo, né? Então, no condomínio onde mora, no clube onde frequenta, né? Para a pessoa não ter que ficar só em casa. Para quem está assistindo, acho que é legal falar sobre o que tem aqui no Brasil, né? Embora seja escasso, embora não seja em todos os lugares que tem, mas o SUS já provê alguns equipamentos de saúde voltados mais para essa parte cognitiva do idoso, por exemplo, hospitais dias e centros dias, né? Então, se na sua região tiver e vocês precisarem, vale a pena procurar na região se existem centros dias, às vezes ir num serviço de assistência social e pedir para assistente social mapear para você quais são os equipamentos na cidade que estão disponíveis, vale a pena. Centros de convivência também, CRIs, né, que a gente chama, são espaços em que os idosos se reúnem para fazer atividades físicas, yoga, tai chi chuan, atividades ocupacionais de estimulação cognitiva, além de toda a interação social ali, né? Então, isso a gente tem, às vezes, a gente fica falando que o Brasil é ruim, que o Brasil não tem nada, não está nada preparado, mas a gente também precisa reconhecer e falar para a população o que tem. Né? Muito bem. Rolou uma pergunta aí que eu acho bem importante, né? Alguém perguntou, mas acho que quando a gente estava falando sobre a reabilitação neuropsicológica, né? Mas e quem não tem esses recursos? O que a gente pode fazer, né? Que dica que você daria? Isso, a pergunta é bem relevante. Então, eu acho que, antes de mais nada, acho que a primeira coisa, né, para a família é olhar para a pessoa, né? Olhar para a pessoa que está ali. Então, para o seu familiar, assim, e ver o que essa pessoa tem de único, o que ela tem de habilidade, o que a torna especial, né? Para manter isso, né? Esse traço dela, né? Dar voz a essa pessoa, então perguntar, incluir ela nas decisões do dia a dia sempre que possível.
e sempre que possível honrar as decisões dela. Então isso é muito importante. E assim, tornar o ambiente que estimule, né? Que estimule a curiosidade, que estimule fazer coisas, que estimule a participação. Né? Eu não estou pedindo que o familiar fique do lado para fazer atividades, que às vezes a pessoa está envolvida em outros trabalhos. Né? Mas a gente pode, por exemplo, enquanto o familiar está fazendo uma tarefa do dia a dia, cozinhando, organizando a casa, o seu familiar com demência, ele pode ler um artigo de jornal para você, ele pode participar dessas atividades do dia a dia. Então, incluí-lo o máximo possível nessas pequenas coisas, nas pequenas decisões do dia a dia. Né? Que para a gente parece coisa pequena, mas que para a pessoa com dificuldade cognitiva, onde muitas coisas ela já não consegue mais fazer, são extremamente relevantes. Né? São relevantes no fim do dia, são relevantes na autoestima. Né? Isso tudo vai fazer com que ela tenha menos alterações de comportamento, que ela fique menos apática. Né? Outra coisa importante, assim, organizar tudo que ela vai precisar para uma atividade. Pode ser atividade mais simples, por exemplo, ralar um queijo para pôr no macarrão. Então, que fique uma bandeja que tem o ralador, que tem um pedaço de queijo, que tem um potinho onde ela vai colocar depois, porque se ela vê esses objetos todos familiares e conhecidos, ela vai conseguir fazer isso sozinha, sem instrução nenhuma, provavelmente. Né? Então, você vai manter a autonomia dela. Tá? E legal, você me falou disso, eu lembrei assim que, putz, aí alguns familiares me falam, mas e num estágio mais avançado de demência, né? Que ele nem isso consegue fazer. Aí eu lembro de um paciente que a família, que eu ofereci para a família assim a possibilidade de deixar ele fazendo tarefas mais simples na cozinha, como por exemplo secar a louça que acabou de ser lavada pelo familiar. Aí o familiar falou, putz, mas nem isso ele seca direito. Falei, mas se é importante para ele, se era uma função que ele desempenhava antes da doença acontecer e ele se sente bem fazendo essa tarefa, mesmo que ele não faça direitinho, mesmo que você tenha que refazer tudo de novo, é um gesto de amor que você tem Sim, para exatamente. proporcionar para ele e é um jeito sim de continuar estimulando ele a fazer mesmo que você tenha que fazer tudo de novo, né? Não Isso é não, esse o objetivo. não importa que não faça mais da maneira como fazia, desde que a pessoa tenha prazer em fazer aquilo ainda, né? E com outras coisas também, jogos, adaptar os jogos para que ele possa participar, mesmo que não possa ser o jogo da maneira como ele jogava antes, evitar corrigir a toda hora se essa pessoa está cometendo erros, né? Então, essas orientações são importantes, mas que a pessoa continue tendo participação. Né? O que essa pessoa sabe fazer bem, né? Vamos olhar para isso. Eu sei que é difícil muitas vezes, né? A gente só consegue, às vezes o olho do familiar só vai para aquilo que ela fazia tão bem que ela não consegue mais fazer. Então, isso ela não consegue mais fazer, mas e um monte de outras coisas que ela ainda consegue fazer, né? Então, vamos valorizar isso, né? Incentivar ela que ela continue fazendo isso. O que ela pode ensinar para um neto, por exemplo, que ela faz super bem, né? Então, acho Então, que assim, respondendo a pergunta da nossa ouvinte aí, da nossa espectadora, acho que sim, no Brasil a gente tem poucos profissionais neuropsicólogos capacitados para fazer esse tipo de trabalho, e mesmo que exista na região onde você mora, às vezes o custo acaba sendo caro, né? Às vezes a família não consegue bancar e muito raramente o SUS cobre também esse tipo de atendimento, infelizmente. Mas tem muita coisa que a própria família pode oferecer para o paciente e é isso que a gente está dando de dica aqui, né? e outra coisa que eu esqueci de falar, que é extremamente relevante, assim, o familiar e o cuidador, procurar grupos de apoio, procurar grupos educativos, né? Sim. Porque é muito importante ele cuidar dele, para ele estar bem, para poder continuar cuidando do seu familiar. E isso As tem os lives do grupos de apoio Proter, da puxando a nossa Brás, sardinha. isso, tem o educacional do Proter. Então, assim, quanto mais a gente souber da doença, quanto mais especialista a pessoa for sobre demência, maior flexibilidade ela vai ter para tentar resolver os problemas do dia a dia, né? Então, isso que é super importante, faz toda a diferença. Então, para ela e para cuidar do seu familiar, né? Então, Você existem estava atendimentos gratuitos. sim. Você estava falando, eu lembrei também de um outro caso, assim, que o familiar perguntou, putz, mas doutor, o meu pai esquece que eu acabei de dizer tal coisa
não importa quantas vezes que eu repita para ele, ele sempre vai me perguntar de novo porque ele acaba esquecendo. Aí eu respondi, mas responde o quantas vezes você conseguir responder. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes você vai ficar impaciente, mas o quanto você conseguir responder de novo a mesma coisa, por mais que ele não grave a informação, é um gesto de cuidado, né? Acho Uhum. que é uma maneira de você poder transmitir também o amor, né? Então, a repetição de uma coisa que é enfadonha para você acaba sendo uma forma de você transmitir esse cuidado, esse amor com o familiar que está esquecido, né? Isso, especialmente, eu acho que histórias que se repetem, né? Então, é uma necessidade de comunicação, de troca, né? E a gente tem que pensar que essa história que se repete acaba sendo um exercício cognitivo também, porque a pessoa está buscando as palavras, né? Está ligando as Uhum. palavras para formar sentenças, então acaba sendo algo importante também para ele, né? Ou seja, repetir não é em vão, né, Rê? Não, Tá. Deixa eu ver aqui, então, o que que a gente tinha programado na nossa conversa? eu acho que a gente precisa falar sobre a questão que é muito importante, a gente ainda tem tempo, do diagnóstico, Hum, né? sobre o diagnóstico, tá. A gente falou já sobre quadro clínico, sobre exames. Que parte assim do diagnóstico você De acha que é legal para a revelar, gente né? abordar? Então, A revelação, né? Tá. isso. Muitos familiares de pacientes com doença de Alzheimer pedem para o médico não revelar o Hum. diagnóstico, Eu queria né? saber de você, Rei, primeiro. Depois eu posso falar como que eu costumo abordar essa coisa, né? É, eu, Porque é uma pergunta que não tem uma resposta fechada, né? Se você deve contar ou não para o paciente que ele tem o Alzheimer, né? eu acho que esses temas complexos é difícil a gente ter uma única resposta que sirva para todas as famílias e para todos os casos, né? Eu acho que esse é um tema que a gente precisa de muito tempo para discutir, né? Mas a gente pode introduzir esse assunto aqui e eu vou dar a minha opinião. Assim, eu acho que o primeiro ponto de partida é a gente observar se essa pessoa que vai para avaliação neuropsicológica, no processo diagnóstico, que vai para consulta médica, se ela pergunta, né? Se ela pergunta o que ela tem, se na devolutiva, né, depois que os exames ficaram prontos, ela pergunta o que está acontecendo com ela, ou se não, ou se ela não quer saber e o que você responder tá bom. Né? Eu acho que esse é o primeiro passo, para saber se a pessoa realmente quer saber e se ela está preparada, né, às vezes, para uma notícia não muito boa. Né? Então, eu parto um pouco daí. O que eu costumo fazer, né, na devolutiva da avaliação e às vezes das pessoas que chegam para a reabilitação, e é uma decisão junto com a família, claro, né, essa decisão da equipe de saúde junto com a família para saber se dá o diagnóstico ou não, às vezes não precisa dar um nome, né, ou no Uhum. primeiro momento o nome não precisa dar o nome da doença, mas eu costumo falar que sim. Né? Vamos supor que a pessoa tem um diagnóstico de Alzheimer, que sim, que existem alterações cognitivas e que é importante a gente trabalhar essas alterações para a pessoa continuar vivendo da melhor forma possível. E que se ela não trabalhar, provavelmente as dificuldades vão se agravar. Né? Certo. Ótimo, Rê. Então, eu concordo inteiramente com você, né? Acho que você colocou um ponto principal aí de a gente ter em mente qual que é o desejo do idoso que está com a demência. Né? Muitas vezes a gente fica discutindo só com a família se a gente deve ou não revelar o diagnóstico, mas aí, às vezes a gente esquece de se perguntar essa coisa básica. Será que a pessoa quer saber, né? E querendo saber o quanto que ela quer saber, né? Isso é Uhum, uma arte, na verdade, né? Que tanto a família, quanto o médico, quanto o psicólogo, terapeuta ocupacional, qualquer profissional que estiver com a família pode ir tateando, né? Pode ir construindo essa noção de o quanto que essa pessoa com demência quer saber do que ele tem, né? uhum, E aí eu costumo pôr assim, né, para a família, ó, tem, e até para o próprio idoso, tem pessoas que quando tá investigando uma doença, que essa pessoa quer saber tudo o que for sendo descoberto. uhum, Tem pessoas que não, tem pessoas que vão preferir deixar essas informações a cargo da família. Então, uhum, doutor, conta tudo isso para minha família resolve, eu confio nos meus parentes. Onde é no meio disso tudo que você tá? Você está mais para esse lado ou mais para o lado de não querer saber nada ou para o lado de querer saber tudo, né? uhum. Qual que é o meio do caminho que você se encontra?
E aí a gente vai tentando construir isso junto com o idoso. E aí uma Isso. segunda coisa é... doutor, o meu pai falou que quer saber do diagnóstico, sim, mas eu e os meus irmãos, a gente está super com medo de revelar, porque a gente acha que ele não vai dar conta. Uhum. E aí Isso é acho que é muito comum, né? interessante do profissional que estiver cuidando da família de perguntar, tá, qual que é a parte do diagnóstico que você acha que ele não vai dar conta? Porque isso daí Uhum. varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que acha que não vai dar conta de saber que é uma doença degenerativa, que invariavelmente essa pessoa vai piorar. Tem gente que acha que não vai dar conta porque viu a mãe acamada que sofreu da mesma doença e viu o quão Uhum. sofrido foi. Então, saber qual que é o aspecto do diagnóstico que você acha que o idoso vai ter mais dificuldade de lidar, ajuda a gente a meio que balizar se esse aspecto do diagnóstico em si a gente deve falar, de que modo que a gente deve falar, que palavras a gente precisa usar, que palavras a Uhum. gente não pode usar na hora de falar esse diagnóstico, né? Uhum. Eu só acho importante, né? Até vou citar um caso aqui que eu atendi há muitos anos, né? Eu atendi uma senhora que tinha uma dificuldade importante de linguagem, né? Ela não conseguia dizer o nome das coisas e, claro, a doença foi evoluindo, acabou tendo outras dificuldades. E ela tinha um filho único que não queria que falasse para ela de jeito nenhum que ela tinha. E aí ela ia na consulta médica com o filho e eles falavam que ela não tinha nada. Né? E aí ela falava para mim toda semana, começou a falar com frequência, angustiada, porque ela falava assim: não é possível que eu não tenha nada, né? Uhum. Eu devo estar louca, então, porque eu vou na feira, não consigo falar o nome dos legumes que eu quero comprar, eu vou assinar um cheque, eu tenho dificuldade, né? Então, isso acaba sendo pior, eu acho, do que a gente falar que existe alguma coisa errada, né? Porque a pessoa, ela está vendo as suas dificuldades, né? E como é que você nega? Falar, não, não existe nada. Né? Então, mesmo que você não dê o nome, é importante falar que as dificuldades existem, até porque a pessoa está vendo, né? Então, acho que Isso. esse cuidado também é importante Uhum. de ser tomado. E se a pessoa pergunta e pergunta repetidamente o que está acontecendo, ela quer saber e a gente tem que pensar que ela também tem o direito, né, de se organizar. Eu acho que essa é uma questão Isso. que vai ser cada vez mais discutida, porque as pessoas vão ter o diagnóstico mais precocemente e muitas vezes chegam no consultório com queixa, né? Observando que as coisas não estão muito bem. Então é importante que a gente realmente discuta esse tema. É claro que varia de paciente para paciente, né? De pacientes que são mais deprimidos, né? Que tem uma história de depressão mais importante. Então a gente tem que levar isso em conta também. É, Por isso que é tão complexo, né? sim. Essa decisão. Então, para os profissionais de saúde que estiverem ouvindo a gente, acho que é sempre legal de tomar essa decisão sempre envolvendo a família, né? Se Uhum, vai revelar o diagnóstico, como que vai revelar o diagnóstico, não ser só uma decisão unilateral por parte do profissional, né? Eu acho que a gente precisa sim. sempre perguntar para a família, porque a família conhece muito melhor o paciente do que a gente, né? Uhum. Na verdade, acho que desde a revelação diagnóstica e depois Uhum. o tratamento, o tempo inteiro, né, é colaborativo, né, a equipe de saúde junto com a pessoa com demência e com a família, né, o tempo inteiro, né. Então, Sim, acho que essa troca tem que existir o tempo inteiro, senão não dá certo. legal. Rei, ó, a gente já está com o tempo quase no final, né? Antes Uhum. a gente bolou algumas situações, exemplo aí, de situações difíceis no manejo com idoso em casa com demência de Alzheimer e o que que a gente pode fazer do ponto de vista de manejo ambiental para ajudar, né? Vamos fazer essa Uhum. parte que eu acho que vai ser bem ilustrativo para quem estiver ouvindo. Vamos, então eu vou te perguntar assim, o que você orienta a família, né? Quando a pessoa com demência ela não reconhece a sua casa, ela acha que a casa não é dela. Tá, eu vou falar a minha, se você quiser complementar com alguma coisa ou discordar de mim, por favor. Então, assim, né, é muito comum um idoso chegar no momento de dia, ele fica desorientado, ele acha que ele não está na casa dele, mas na verdade ele está na casa dele e começa a ficar agitado, pedindo para o familiar levar ele para a casa dele, né? Que será que a gente faz nessa hora? Não adianta contra-argumentar, ficar falando para o idoso que imagina, você já está na sua casa, sossega, não adianta isso, porque o idoso está desorientado. Então, a melhor coisa que tem para fazer é ou engajar ele numa outra atividade, ver se isso dá certo. Então, vai conversar com ele, vai dar uma volta,
mas também vale a pena, às vezes, você flexibilizar essa queixa que ele está te dando, né, de eu quero voltar para casa, e acabar concordando com ele. Tá, então vamos para casa. Pega ele, dá uma volta no quarteirão falando que você está indo para casa com ele, ou então pega até o carro, dá uma volta com ele até ele se acalmar, e aí você traz ele de volta para casa de novo. O que não adianta é ficar rebatendo, porque o Isso. idoso vai ficar irritado, você vai ficar irritado e ele vai continuar achando que ele não está na casa dele. Uhum. Eu acho que quando esse comportamento acontece esporadicamente, né, sair, dar uma volta funciona, mas eu acho importante investigar, né, se isso começa a acontecer todos os dias, às vezes em diferentes horas do dia. Quando acontece uma vez por dia e é sempre no mesmo horário, eu costumo, inclusive, orientar de começar uma atividade um pouco antes que a pessoa goste muito, né, que aí ela está focada a atenção em outra coisa. Mas é importante a gente olhar a alteração de comportamento, né? Eu gosto de chamar de comportamento responsivo. Então, é uma resposta, é uma tentativa de comunicação de algo que não está bom, né? Então, às Sim. vezes, é um pedido de ajuda, né? Por uma ociosidade, por uma dor, né? Por uma necessidade não atendida. E, às vezes, sai por aí. Né? Sai por uma Ótimo. agitação, sai por achar que a casa não é dela e quer ir para outro lugar. Às vezes até reconhece a casa, mas quer ir para outro lugar, não se sente fazendo parte daquilo. Então é importante ter esse olhar, fazer essa investigação, né? E aí essas dicas estão muitas vezes funcionam, às vezes funciona melhor num dia do que no outro, né? Mas é isso, não adianta discutir, né? Porque eu falo que é uma batalha perdida, porque a pessoa pode concordar, tá bom, a casa é minha, aí dali a 5 minutos não é mais. Então você vai começar tudo de novo, né? Então não adianta. Sim. Bom, acho que dá mais uma aqui para a gente discutir, é ideias fora da realidade. Quando a pessoa tem 10 horas da delírio novo, por realidade, né? exemplo. Ah. Isso. E 10 horas da realidade, tecnicamente, a gente chama isso de delírio, né? Quando a ideia é uma coisa muito convicta. Então, tem vários exemplos, né? Então, os vizinhos estão vindo na minha casa e estão pegando as minhas coisas, né? Muito comum um idoso com demência se queixar disso. É uma ideia psicótica, um delírio. O que não adianta, de novo, é ficar contra-argumentando com dados de realidade, né? Não adianta você ficar mostrando para o idoso que o objeto que ele acha que roubaram está lá. Não adianta. Uhum. Porque, por definição, um delírio é uma coisa que não vai ser, é uma crença que não vai ser flexibilizada, não vai ser possível de ser contestada nem com argumentos mais lógicos possíveis, tá? Uhum. Então, de novo, distrai o idoso e engaja ele em outras atividades. A dica é sempre essa, evitar o embate direto, porque isso não vai funcionar. Uhum. Claro que, se esses delírios estiver tomando uma proporção maior, que traga perigo para o idoso ou para terceiros, né? Então, um exemplo. O vizinho X está entrando na minha casa todos os dias roubando os meus pertences. E aí o idoso começa a ir lá tirar satisfação com o vizinho, arranjando uma maior confusão, maior briga, dá até polícia. Isso é uma situação que exige uma intervenção mais incisiva. Então, aí vale a pena discutir com o médico se não é necessário entrar com alguma medicação para aliviar. Uhum. Se for menos intenso do que isso, se não estiver causando risco para ninguém, só engajar ele em outra tarefa, isso vai Isso, melhorar. exatamente. Sempre que o idoso está engajado e participando, né, tendo uma vida social mais ativa, a probabilidade dessas alterações serem muito graves e muito frequentes é menor. Então é importante a gente sempre pensar nisso. Bom, eu queria passar uma mensagem final, então a gente tem 1 minuto. Eu acho que a gente precisa parar de pensar, né, que eu queria passar para vocês hoje, assim, a gente precisa parar de pensar que qualquer coisa serve assim para pessoa com demência. Então, se o idoso está alimentado, tomou o remédio, está de banho tomado, está ótimo. Não. A gente precisa ter uma proposta de tratamento adequada e a gente sabe hoje em dia o que funciona, o que é comprovado. Né? A pessoa tem que viver da melhor forma, da forma mais natural e mais inserida em sua sociedade possível. Né? Então, isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. Obrigado, Rê. A minha mensagem final assim é que não é porque não tem cura, que não tem tratamento, que não tem nada que se possa fazer. Tem muita coisa que se possa fazer. Tanto é que a gente ficou 1 hora aqui e a gente não deu Isso, conta, né, Rê? exatamente. E acho que outra coisa que manejo não farmacológico, né? Então, esse tratamento que não envolve medicação é uma coisa que não existe receita de bolo. Não existe. Tem que usar criatividade. O familiar que tem que conhecer bem aquela pessoa que está com demência e ver o que funciona para ele. Teste ele. Se testou, funcionou, beleza, continua. Se testou, deu errado, tenta outra coisa. Acho que é isso. Isso. Ótimo, muito Foi um bom, prazer, Gui. né, Rê? Muito Foi um bom essa prazer. conversa.